Olá, que bom que você está aqui conosco novamente. Já estamos na 9ª aula do nosso curso de formação de líderes de mordomia cristã e eu quero parabenizar você porque você chegou até aqui. Estamos já chegando no final, falta pouco, então fique firme aí. Hoje nós vamos receber o pastor Salomão Sarmento e ele vai nos falar sobre a aplicação dos recursos. Como os recursos da igreja são aplicados. Então, não saia daí, assista, aprenda, participe. Bem-vindos ao curso de formação de líderes de mordomia cristã. É uma bênção estar aqui com vocês para participar desse curso também, porque quem fala aprende também. Que Deus te abençoe e que você realmente faça bom uso desse curso. O tema de hoje é o líder de mordomia cristã e a aplicação dos recursos. Isso é muito importante para que a gente possa saber lidar com as finanças em nossa vida. Então, eu vou colocar aqui para nós imaginarmos algumas coisas. Imagine ficar livre do estresse financeiro. Já pensou? É um estresse diário, hoje em dia, com tantas dívidas, com tantas programações na TV e incentivo ao gasto, que isso traz algumas dificuldades. Mas imagine também ter reserva suficiente para não precisar contar nos dedos quantos dias estão faltando para poder fazer, ter ali a sua renda, a sua receita para pagar as dívidas. Quantas pessoas veem a renda, olha para ela, mas já tem mais despesas do que realmente tem para gastar. Imagine também não ter preocupações com as finanças que interferem na qualidade de vida. Imagine também ter bem-estar psicológico e financeiro. É muito importante a gente estar psicologicamente bem. E a gente sabe que uma das coisas que tem trazido divórcio nesse mundo é exatamente a condição financeira. O excesso ou escassez. Isso traz muitas dificuldades nos relacionamentos. Agora imagine também você poder comprar uma casa própria. E talvez você já tenha, parabéns por isso. Mas muitas pessoas não têm e têm que ficar escravas do aluguel. Imagine dar boa educação para os filhos, ter os filhos realizados. É o sonho de cada pai, de cada mãe, de cada responsável pela criança, ver o sucesso delas quando adulto. Imagine comprar ou trocar de carro. É algo que hoje em dia não são muitas as pessoas no mundo que possuem, ainda que a gente veja tantos carros nas ruas, mas a proporcionalidade é muito grande de diferença. Imagine fazer a viagem dos seus sonhos. Eu não sei para onde você quer ir. Eu não sei qual é o local que você deseja ir e passear e ter ali a diversão, você, sua família. Imagine poder fazer isso. Imagine ter o estilo de vida o mesmo estilo de vida, né? Mesmo depois da aposentadoria. É importante que a gente tenha uma reserva, faça alguma coisa para que na aposentadoria não passe as suas dificuldades e as suas necessidades. É por isso, queridos, que a gente fala da importância do orçamento para que a gente possa realizar esses sonhos. E vou dar umas dicas aqui para vocês. Porque fazer orçamento caber dentro do salário é uma arte, é uma habilidade de poucas pessoas nesse mundo. Então a gente precisa fazer esse orçamento, esse salário caber dentro do orçamento para que a gente não tenha dificuldades em relação a isso. Tem outra sugestão que eu dou, é para que você se organize. Se organize fazendo as finanças, as anotações das finanças pessoais. É necessário que você pegue alguma coisa, o celular, o smartphone, aqueles que ainda gostam da caderneta, das anotações, que vá anotando ali cada gasto.
para que tenha certeza daquilo que realmente tem condições de gastar. Seja realista. É importante você ter em você a convicção de que aquilo que você pode fazer, você faz. Aquilo que não pode fazer, não faz. Eu vejo tantas pessoas comprando aquilo que não quer para dar a alguém que não tem um bom relacionamento só para que fique bem na fita, na história. Outras pessoas compram aquilo que não precisam. A gente quem precisa comprar aquilo que a gente realmente precisa. Faça algumas perguntas para você. Você realmente precisa disso? Tem condições de comprar? Portanto, meus amigos, sejam realistas. Você ficará sabendo que tem condições de ter mais recursos do que aquilo que você pensa. Por quê? Porque às vezes a gente gasta com passatempo, com coisas que não são de muito proveito para cada um de nós. Outra sugestão para você: cuidado com o cartão de crédito. Hoje em dia as pessoas têm 2, 3, 4 cartões e aí começam a gastar no cartão e vem a fatura posteriormente. Quando a gente trabalha com os recursos, com o dinheiro, naquele tempo que trabalhava com dinheiro, a gente tinha o dinheiro ou não tinha, comprava ou não comprava, porque o dinheiro estava ali ou não estava. Hoje em dia a gente fica na ilusão que vou pagar depois, e aí o cartão de crédito vira uma bola de neve. E eu dou mais outra sugestão para você de cuidado com as despesas arbitrárias. Mas o que são despesas arbitrárias? Despesas arbitrárias são aquelas que a gente não tem obrigação, não precisa gastar e não precisa gastar em todo o tempo. Eu vou dar exemplo: roupas. Fique algum tempo sem comprar roupas, fique algum tempo sem comprar sapatos. Esse é um conselho tanto para homens como para as mulheres. Cuidado, você não pode começar a gastar e eu preciso ter mais esse, mais esse, mais esse. Economize, há uma necessidade de você investir para o futuro. Eu me lembro que muitas vezes eu tive vontade de comprar algumas coisas, mas eu resisti. É claro que eu sou ser humano, algumas vezes falhei e paguei nas consequências. Mas o ideal é a gente comprar aquilo que precisa, não aquilo que a gente quer comprar. Isso vai fazer de você uma pessoa mais saudável financeiramente. Uma despesa arbitrária, por exemplo, é a despesa que a gente gasta com uma assinatura de alguma coisa para a nossa diversão, mas você diz assim: eu mereço ter isso, eu mereço ter essa assinatura para assistir filmes, para isso, para aquilo. Claro, a gente merece uma diversão também, mas não a ponto de prejudicar o nosso orçamento, as nossas condições financeiras. Siga a lista. Por que isso? Sabe, queridos, muitas vezes a gente está fazendo uma lista para ir ao supermercado fazer compras. A gente faz a lista: vou precisar disso, disso, disso. Quando chega no supermercado, a gente começa a colocar as coisas no carro ou no carrinho. E vamos colocando ali no carrinho e vai. Quando a gente olha para a lista, não ticou ainda nada da lista e o carrinho já está cheio de coisas. Faça uma lista ao ir ao supermercado, porque vocês sabem que é um marketing. Todo comércio, toda loja, todo supermercado, eles têm especialistas em marketing, de fazer a gente ver aquilo que a gente não quer comprar, aquilo que a gente não precisa, mas daqui a pouco está fazendo aí os seus gastos, suas despesas e tendo dificuldades financeiras. Por quê? Porque comprou mais do que devia, mais do que necessitava. Outra coisa, mesada. Dê mesada para os seus filhos. Eu entendo que não deveríamos chegar para os filhos e o filho chega para a gente e diz assim: pai, mãe, quem cuida dele, vovó, o responsável, me dá aí R$ 10. Aí
A gente vai lá, R$ 10. Ah, me dá aí R$ 50 que eu preciso ir ali. Tá, R$ 50, R$ 5 e vai. É uma falta de controle tanto da pessoa que está dando, como um incentivo para os filhos terem essa dificuldade também de saber lidar com os recursos. Vou dar um exemplo. As minhas filhas, eu dava mesada para elas, é, elas criancinhas, desde quando elas se entendiam, começavam a saber o que era recurso financeiro, dinheiro, eu dava para elas o valor da mesada. Vi uma vez a minha filha mais velha, a Esther, ela entrar no supermercado e aí ela pegar aquele biscoito assim que ela mais gostava, olhar para o preço e via e olhava para o outro biscoito e pegava um biscoito mais barato. Por quê? Porque ela tinha uma mesada e ela sabia que ela precisava cuidar desse recurso. Sabe, o coração de um pai, de uma mãe, uma pessoa que ama, fica doente. Naquele momento, quando eu vi ela pegar o biscoito que ela menos gostava, eu dei vontade de ir lá. Não, minha filha, pode pegar esse aí. Mas com o coração partido não fiz, porque eu disse, ela precisa aprender a viver com a mesada dela. As coisas de casa, comida, etc., tudo bem. Está ali para se comer. Todavia, a mesada dela era dela. Eu vejo minhas duas filhas hoje, a Esther e a Thaís, elas tendo o próprio orçamento delas, elas fazem todas as contas, vê o que pode, o que não pode, e isso é muito importante para a vida delas. Eu dou esse conselho para vocês, que façam, que deem uma mesada para os filhos e não recursos assim de qualquer maneira, à medida que eles vão pedindo ou precisando. Aí, coloco para vocês aí na tela um orçamento, é um modelo de orçamento. Esse modelo de orçamento tem vários. Hoje em dia é muito fácil, né, fazer um orçamento, porque existem nos smartphones aplicativos de orçamentos que dão para vocês todos os cálculos, todas as contas já realizadas. Ali a gente tem que colocar o salário, né? O salário, aquilo que é renda nossa. Se você é autônomo, coloque ali aproximadamente, mas sempre para menos. A gente faz sempre a nossa receita quando é variável para menos, para poder não descuidar e ter dificuldades. E ali, em primeiro lugar, no meu orçamento, em primeiro lugar está dízimos e ofertas. Isso para mim é muito importante. A minha mãe, ela fazia o seguinte, ela me dava, digamos, hoje em dia, R$ 10. Aqui sua mesada, meu filho, R$ 10. A minha mãe colocava na mesa, ela não entregava em minha mão. Ela pegava a mesada e não era uma nota de R$ 10. Ela dava assim, por exemplo, R$ 5 e R$ 5 trocados. Aí ela dizia, filho, tá aqui, isso aqui é a sua mesada, você está dando porque tudo nesse mundo é de Deus. Então, quanto você vai tirar aqui de dízimo? Aí eu pegava uma moeda, puxava e dizia que é o dízimo, mãe. Aí ela dizia, tá bom, agora você ficou com 9. O que é que você vai dar agora para Deus? A sua oferta, o seu pacto para Deus. Aí eu pegava uma moeda de R$ 1 e tirava. E ela dizia, pronto, meu filho, tá vendo aí? Para Deus você devolveu R$ 1, você deu R$ 1 e agora você ficou com 8, filho. Olha aí que alegria. Então a minha mãe sempre me ensinou isso e foi muito importante para a minha vida, para que eu passasse por algumas experiências. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de uma vez que a minha mãe, ela ficou cega, ficou viúva, ficou com glaucoma, e aí ela disse para mim assim, filho, você vai cuidar dos meus recursos. Eu tinha 18 para 19 anos, e minha mãe, eu recebi ali, ia no banco, tirava o dinheiro, naquela época a gente ia lá e tirava, e aí levava para ela. Aí ela dizia, separe aí 10% de dízimo. Aí separe aí percentual de oferta. Aí eu tirava.
e separar. Pronto, mas já está no envelope, tudo certinho. Olha, tá bom, filho, agora vamos pagar isso, comprar aquilo. Muito legal. Mas chegou um dia que minha mãe, ela não mandou eu tirar, devolver o dízimo e a oferta. Ela já foi para as despesas. Aí eu fiquei muito angustiado. E o respeito pelos pais, hoje muitas pessoas têm, mas naquela época era um respeito assim maravilhoso. Eu fiquei com receio, eu vou dizer à minha mãe que ela está errada. No mês seguinte, eu fui receber o valor no banco, entreguei para ela não tirou o dízimo, não tirou a oferta. Aí eu disse, como é que pode? Minha mãe não fez isso de novo. E depois eu fui receber pela terceira vez o salário e eu pensei assim, agora não tem jeito. Se minha mãe não devolver o dízimo e não doar a oferta, então eu vou conversar com ela. Não tem jeito. Cheguei lá, coloquei o dinheiro na mesa e aí ela disse, filho, tire aí desse recurso 30% de dízimo. Aí eu tomei um susto. Aí ela disse, agora ela devolvia naquela época 5% de pacto, aí ela disse, tire aí 15% de oferta, de pacto. Aí ela parou e, e disse, filho, você entendeu a mensagem que eu te dei? Eu disse, meu Deus. E eu estava a ponto de falar com minha mãe e ela estava me ensinando uma lição. A lição que minha mãe estava me ensinando, eu vi claramente. Se você deve a Deus, você deve pagar. A minha mãe fez isso. Eu hoje não sei se ela se apertou, porque eu cuidava das finanças dela e vi que não tinha aperto, o dinheiro estava sobrando. Mas ela quis me dar uma lição, claramente, de que se eu falhar em algum momento, eu tenho que devolver a Deus aquilo que a Ele pertence. Nós temos também no orçamento, queridos, um modelo aí dos gastos variáveis. Os gastos variáveis são aqueles que gastam com alimentação, com luz, com gás, que são água, oscilam os valores e a gente pode economizar nisso aí. Tem também transporte, mas chama atenção de novo para os gastos arbitrários. Viagens, assinaturas, restaurantes, o lazer, isso é algo que a gente não pode ficar gastando assim de qualquer maneira. Precisa fazer o racionamento, precisa ali economizar para poder a gente ter melhores condições financeiras. Vou dar alguns conselhos para vocês, conselhos importantes para que vocês possam sentir isso que é algo que é muito importante. É verdade que a gente tem que economizar, a gente precisa ter ali recursos para investir. Alguns investem no Tesouro, outros CDB, CDI, outros em dólar, outros em ouro, outros ainda tem quem guarde em casa mesmo, em algum lugar, outros fazem investimento na Bolsa de Valores, mas digo uma coisa para vocês, cuidado com a filargueria. Na Bíblia, a gente tem, lá no grego, algumas palavras para amor, são várias. Destaco aqui ágape, que é muito conhecida, aquele amor, respeito, reverência, consideração, o amor supremo a Deus. A gente tem o filéu, filos, né? Que daí veio para o nosso português a palavra fraternal, que é o amor de relacionamento fraterno, de amizade. Mas existe uma palavra no grego que é filargueria. Filargueria, para deixar assim bem claro para a gente, significa avareza. A gente ficar avarento, ou seja, começar a olhar para o dinheiro como a solução de todos os problemas e olhar para o dinheiro com amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. A gente precisa ter cuidado com isso. A gente precisa economizar, precisa ter um orçamento, mas a gente precisa ter em mente algumas coisas que são importantes para nós. Olha o que o apóstolo Paulo disse
aí no livro de Gálatas, capítulo 5, 22. O cristão deve estar contente na medida certa, porque a temperança é parte inseparável do fruto do Espírito na vida. Sabe, meus queridos amigos, é isso mesmo, a gente tem que estar com alegria em todas as coisas, contente por tudo que acontece em nossa vida, para que a gente possa sentir a experiência maravilhosa de saber que Deus, sendo dono de todas as coisas, faz com que a gente fique contente. Algo que é importante para nós: não furtarás. Não furtar. É um dos mandamentos, é o 8º mandamento da lei de Deus: não furtarás. E quando a gente fala em não furtar, a gente está falando de não furtar em todos os sentidos. É não furtar a caneta lá no escritório, não furtar o papel lá do escritório, levar para casa como se fosse nosso. Não podemos fazer isso. A gente não pode furtar do ser humano, de outra pessoa. Só o fato de cobiçar já é um problema. Imagine chegar lá e pegar e levar. Mas a gente não pode furtar também de Deus. Não pode furtar de Deus. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Esse é um conselho que Deus dá diante de uma situação, é um conselho, uma ordem, né? Que Deus dá diante de uma situação lá de Malaquias, que o povo estava completamente afastado de Deus, e Deus foi fazendo introduções, até dizer: olha, sabe qual é o problema de vocês? É que vocês estão roubando a Deus. Cuidado com aquilo que você faz. Olha o que Ellen White fala no livro Conselhos sobre Mordomia, na página 86. Ela diz o seguinte: coisa séria é apropriar-se dos bens do Senhor, praticar furto para com Deus, pois ao fazê-lo as percepções se tornam pervertidas, o coração endurecido. Se assim estais roubando a Deus a cada real, coloquei ali real, ela fala dólar, é escriturado contra vós no livro dos céus. Então, quando a gente rouba a Deus, está sendo escriturado no livro do céu. Eu fico imaginando uma pessoa, amigos, que pega alguma coisa de alguém e, de repente, fica com isso como se nada tivesse acontecendo. Eu até já dei um exemplo na igreja, andando no espaço ali, e pegando, e aí pegava assim, pregando, né? Pegava uma bolsa de alguém e perguntava para a igreja, né? De quem é essa bolsa? Aí a pessoa dizia: não, essa bolsa é de fulana. Eu dizia: não, é minha, eu peguei, agora é minha. Será que não é isso que a gente está fazendo com os recursos de Deus? Pegando aquilo que não é nosso e ficando, e depois eu devolvi a bolsa, pedi desculpa, está aqui. Não é isso que nós devemos fazer com Deus? Pedir desculpa por aquilo que a gente pega dele. Meus queridos, não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Essa frase deveria estar no meu coração e no seu coração. Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho, porque Deus, aquilo que Deus me dá, eu recebo com alegria. Lembra de Elias? Quando Elias estava na caverna, não tinha alimentação, os corvos traziam alimentação para Elias. Olha que bênção maravilhosa. Isso significa que você não deve ter medo, não deve ter medo de jeito nenhum de ser fiel a Deus. Não deve ter medo de viver essa experiência agradável, de honestidade para com Deus, de dar a Ele o que é dele e doar para o crescimento da obra de Deus. Por falar nisso, meus amigos, Jesus Cristo, ele disse assim: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Lembram dessa experiência? Quando Jesus estava ali e o pessoal querendo encurralar ele, para ele não ter saída, e aí é lícito pagar tributos a César? Tributos eram altos, altíssimos. E se Jesus dissesse: é lícito pagar tributo a César, aí as pessoas iam ficar com raiva dele.
E se ele dissesse assim, não deve pagar tributo a César, ele seria preso. Então ele deu essa maravilhosa resposta: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Assim como nós temos o dever de pagar os tributos no governo, a gente também tem o dever de devolver o dízimo ao Senhor e de doar as ofertas para o andamento da causa de Deus. Ellen White falou no livro Conselhos sobre Mordomia, página 77, para o avanço da obra de Deus na terra, o Senhor fez um concerto especial com o homem, de que se ele separasse regularmente a parte destinada ao avanço do reino de Cristo, ele os abençoaria abundantemente, de tal modo que não haveria mais lugar para receber-lhe as dádivas. Ou seja, já estava tanto que não haveria mais lugar de receber. Mas se os homens retivessem o que pertence a Deus, o Senhor declara abertamente: com maldição sois amaldiçoados. Eu não quero essa maldição de Deus. Eu quero ser abençoado por Deus, porque é assim, consequência. A gente trabalha com causa e efeito. Qual é o efeito de uma vida de falta de fidelidade? São problemas que nós temos. E a gente precisa ter confiança. Confiança em Deus de que os recursos devem ser aplicados na causa para o crescimento da igreja. Devemos confiar na igreja, na associação, na união, divisão, que faz parte da Conferência Geral, porque todos os recursos são aplicados para que o evangelho seja pregado no mundo e Cristo volte logo. Queridos amigos, a gente tem aí uma estatística, olha essa estatística. Dizimistas. Dizimistas regulares são aqueles que dizimam até a partir de 8 vezes a 12 vezes no ano. Nós temos em toda a Associação Planalto Central, 19% dos membros fazem isso. Dizimistas não regulares são aqueles que dizimam de 8 vezes a 1 vez por ano, nos últimos 12 meses, 18%. E também nós temos ali a estatística que deixa a gente preocupado de que os não dizimistas representam 63% da igreja, que não dizimaram nos últimos 12 meses nem uma vez. Mas em relação a essa distribuição dos dízimos, aquilo que chega para a plaque, a distribuição é a seguinte: na plaque 73% dos dízimos que vêm da igreja ficam na plaque, 10% para a divisão sul-americana, 10% vai para o COB, Novo Tempo para a pregação do evangelho 2,5%, a educação adventista para pagamento dos professores de Bíblia 3,5% e 1% para os céus, para as publicações, para a pregação do evangelho. E em relação aos pactuantes, meus amigos, os pactuantes regulares, aqueles que pactuam de 8 a 12 vezes nos últimos 12 meses, 12%. Pactuantes irregulares, como falei, que pactuaram de 1 a 8 vezes, de 1 a menos de 8 vezes, 7 vezes, então são 20%. E os não pactuantes, 68%. E a distribuição das ofertas se dá da seguinte maneira: igreja local fica com 60% das ofertas que entram na igreja local. Missão e desenvolvimento, 20%. Aí é trabalho missionário, pagamento de obreiros bíblicos e etc. E também para o progresso de construções de igreja, são 20%. E para a missão mundial, para a pregação do mundo, hoje nós temos mais de 200 países no mundo com a presença da Igreja Adventista, temos aí esses 20%. Dos 20% de missão e também desenvolvimento, 73% fica com
com a igreja, com a plaque. Aí 18%, 70% com a plaque, 18% vai para o COB e 12% para a divisão sul-americana. Eu concluo aqui essa aula contando uma experiência que eu ouvi do pastor José Mascarenhas Viana. Pastor José Mascarenhas Viana, ele disse o seguinte, que ele, naquele tempo, era muito complicado o depósito e os tesoureiros guardavam ali os recursos. Quando o pastor ia lá, enviava para a associação os cheques, famosos cheques, dinheiro e etc., levava para a associação. E teve um dia que ele pegou uma mala com a tesoureira, colocou ali na mala os cheques, o dinheiro, e ele foi embora. Só que o pneu do carro furou. E ele disse assim, e agora? E a preocupação dele com aquela mala ali com o dinheiro? Ele resolveu segurar a mala e deixar a mala próxima dele para que não corresse o risco de desaparecer. Mas o que é que aconteceu? Consertou o pneu e, para resumir, ele foi embora e deixou a mala. Sim. Quando ele chegou em casa, ele percebeu que estava sem a mala. A mala contendo dízimos e ofertas. Desesperado, voltou no local, mas não encontrou mais a mala lá. De manhã, dia seguinte, domingo de manhã, ele recebe às 10 horas da manhã uma ligação de alguém, dizendo, o senhor é José Mascarenhas Viana? Sim, eu achei uma mala sua. E abri a mala, vi lá que tinha o seu nome, número do telefone e liguei. Então, eu estou com sua mala para devolver. Ele foi ao encontro daquele homem para receber a mala, depois chegou em casa, abriu a mala, não estava faltando nada, todos os recursos estavam ali. E o pastor José Viana resolveu escrever uma carta para o dono, ou melhor, o dono da empresa que aquele homem trabalhava, elogiando a honestidade daquele homem. Fizeram amizade e um dia aquele homem ligou para o pastor José Viana e disse assim, olha, você escreveu uma carta lá para o meu chefe e ele me promoveu a gerente geral da empresa. Aí ele olhou no telefone, falando com o pastor, ele disse assim, pastor José Viana, será que o senhor tem uma outra mala para perder, para eu achar? É isso aí, meus amigos. Dessa lição eu quero dizer uma coisa para você. Quando a gente acha uma mala, quando a gente acha um dinheiro, quando a gente pega uma coisa que não é nosso, e quando a gente devolve, a palavra é honestidade. Honestidade. Precisamos ser honestos para com Deus. Dízimos e ofertas é uma questão de honestidade. Fazer o dinheiro caber no orçamento para não ficar devendo e não pagar os outros é uma questão de honestidade e fidelidade. Portanto, que Deus te abençoe, que Deus te dê alegria de ter um orçamento onde não te traga os traumas das dívidas e que você seja fiel, seja honesto para com Deus e para com as pessoas. Grande abraço, Deus te abençoe.